Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita. É a guirlanda salgada. É uma receita fácil e prática e com poucos ingredientes que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. E fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar nessa receita que serve para as festas de final de ano. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa produção? Para a nossa deliciosa receita, vamos precisar de 250 ml de leite morno, 75 ml de óleo, 10 gramas de fermento biológico seco, uma cebola, 25 gramas de queijo parmesão, é meio pacotinho, e 5 gramas de sal, 30 gramas de açúcar e um ovo. Adicione tudo no liquidificador. O cheiro desse caldo é tão gostoso, vocês vão amar. Aqui eu tenho 450 gramas de farinha de trigo sem fermento. E use uma farinha de trigo de boa qualidade, porque isso faz muita diferença. Coloque a farinha aos poucos. Eu não vou fazer essa receita na batedeira. Eu vou bater aqui na mão, porque se você não tiver a batedeira, eu não quero que você deixe de fazer só porque você não tem a batedeira planetária. Então, eu vou fazer aqui na mão para que você veja que dá super certo. Aí chega um momento em que eu não consigo mais misturar com o fouet, porque a massa ela fica pesada. Aí eu uso uma colher de pau. E uma coisa que eu falo sempre para vocês, use uma farinha de trigo de boa qualidade. E eu não estou fazendo propaganda não, viu? É só para que você acerte aí na sua receita. Prontinho, pessoal. Toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Observe que é uma massa bem pegajosa e esse é o ponto da massa. Se por um acaso ela ficar mais mole do que isso aqui, pode ser por conta do tamanho da cebola, porque como eu falei, uma cebola pequena, essa cebola você pode anotar aí no seu caderninho, em média 40 gramas de cebola, que eu quero que você faça a sua receita igualzinha a minha. E se não der o ponto logo assim, ó, pode ser também por conta do tamanho do ovo. Use um ovo em média de 45 gramas. Vou finalizar com salsinha. Prontinho, pessoal. Olha só como ela fica linda. Perfeita, né? Eu vou usar uma forma. E o tamanho aqui dessa forma, o aro dela, é de 27 centímetros. A profundidade é de 6 centímetros. Se você não tiver uma forma assim, você pode usar uma forma de bolo, que tenha um furo assim no meio. Por que que eu prefiro assim? Porque aqui vai ficar mais redondinho. E vocês vão entender por quê. Porque esse tipo de forma aqui, ó, ela não é tão redondinho. Eu gostaria que isso daqui fosse mais largo. Por isso que eu vou fazer aqui. Vou untar apenas com óleo. Agora eu vou espalhar a massa. E uma coisa que eu costumo fazer, e escreva isso aí no seu caderninho, observe que ela é uma massa assim, ó, tão pegajosa que por mais que eu tente colocar aqui certinho na forma, ela vai grudando. Aí, o que que eu faço? Sabe a vasilhinha do óleo que você mediu? Você vai pegar um pouco desse óleo e vai passar aqui, ó, na lateral da colher. Ou de qualquer um outro utensílio aí que você escolheu. Olha, que fácil. Ou você pode também fazer com suas mãos. Assim. Agora deixe descansar por uns 15 a 20 minutos, ou até que dobre de tamanho. E esse tempo, pessoal, que eu falo, entre 15 a 20 minutos, isso depende muito da temperatura aí da sua região. Porque tem cidades que quando a pessoa termina de bater aqui a massa,
ela já está querendo fermentar. Então, você vai escrever aí no seu caderninho. Quando você perceber que dobrou de tamanho, você já pode levar para assar. Agora eu vou levar para o forno desligado e vou deixar descansar. Prontinho, pessoal. A nossa massa, ela já descansou. E olha só que massa linda. E agora eu vou levar para o forno. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E nunca coloque os salgados de massa fermentada para assar com forno frio. Escreva isso aí no seu caderninho, tá bom? Prontinho, pessoal. O nosso bolo salgado aqui, ele já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. Agora escreva aí no seu caderninho, porque falou em praticidade, me chama que eu vou. Olha só, nunca deixe para fazer a sua produção no dia que você vai entregar ao seu cliente, porque você vai se atrasar. Quando o bolo salgado estiver completamente frio, você vai passar um plástico filme desse jeito aqui. Pronto, desse jeito que está aqui, frio, viu, pessoal? Vocês vão guardar ou na geladeira ou vai deixar em cima da bancada. Tenha o cuidado de vedar aqui toda a borda para que não entre nada de ar, para que a massa fique completamente macia, do jeito que ela está aqui. Mas eu não vou fazer isso hoje. O que é que eu vou fazer? Eu vou desenformar e vou rechear. Olha, pessoal, por trás de toda receita existem as dicas e segredos. E se você não tiver o cuidado de passar tudo para a pessoa, o que é que vai acontecer? Você pode pensar que a pessoa lhe passou a receita errada, mas não, às vezes é a forma ali de como passar. Por isso, preste muita atenção em todos os detalhes. Por exemplo, se você optar em fazer e passar o plástico filme e deixar em cima da bancada para só cortar no dia seguinte, o que é que vai acontecer? Quando você for cortar e for desenformar, o fundo aqui vai estar grudada. Já aconteceu isso comigo. Aí o que é que você vai fazer para soltar? Você vai pegar e colocar na boca do fogão com fogo baixo. Cuidado para não se queimar, porque isso aqui vai aquecer. Aí você vai ter que pegar isso aqui com um pano de prato e tentar soltar, e ele solta. Uma dica simples, mas que vale muito, porque se você ficar tentando, vai quebrar. E tudo isso que eu falo para você foi o que já aconteceu comigo. Então, assim, a prática, ela ensina muita coisa, por isso que eu passo tudo para vocês. Eu vou cortar o centro aqui. E para cortar, eu vou usar uma tampa. Você pode usar até um cortador profissional, é porque eu não tenho. E eu vou usar uma tampa aqui, ó. O tamanho dessa tampa, para que você tenha noção aí, é de 11 centímetros aqui, ó, o aro dela. Pegue uma faca e corte. Agora eu posso desenformar. E olha só a qualidade da massa, para que você tenha noção aí. Gente, isso aqui é tão cheiroso. Esse daqui você guarda para comer, tá? Isso aqui você não joga, não. Agora eu vou cortar na horizontal e vou dividir em 3. Agora, você vai pegar a forma que você assou a massa, suja mesmo, tá, pessoal? Não é nojeira, não, que é a própria massa aqui. E você vai forrar com plástico. Isso vai servir de base para a gente. Eu vou passar aqui queijo cremoso, que é o creme cheese. E você pode usar o requeijão cremoso aí de sua preferência, a marca de sua preferência.
Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 2 horas para que ela fique mais firme. E eu quero que vocês vejam bem de perto a qualidade aqui, ó, desse purê. Olha só a textura. Isso daqui é feito com batatas e maionese. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Aqui já está bem geladinha, firme, perfeita para a gente trabalhar. A decoração você pode fazer qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou usar bico de confeitar. Se você tiver cortadores, também fica uma graça, cortadores de biscoitos. Você escolhe aí, tenho certeza que você vai fazer melhor do que eu. Eu vou usar beterraba, essa beterraba ela está cozida. E você pode desenformar para fazer a decoração em qualquer refratário que seja com o mesmo tamanho. Ou nesse tipo de base aqui, ó, que vocês compram em lojas que vendem produtos para a festa. Para a decoração, você pode colocar maionese, pode colocar um purê de batata, como esse aqui, que está bem saboroso. Você pode colocar o creme cheese, fique livre. Para a decoração, eu vou usar erva doce. Eu tenho algumas folhas aqui que eu já higienizei. Olha. E eu não sei qual o nome que você chama aí na sua cidade, olha. Esse tipo de erva aqui, ó. Isso aqui são as sementes. Observe todas as dicas e todos os segredinhos para que a sua guirlanda fique perfeita. Aqui eu cortei pedaços de beterraba com a espessura de 4 milímetros. E vou usar um cortador de biscoito em formato de flor. Vou usar kiwi e um cortador de biscoito em formato de urso. Aqui eu estou cortando ameixa. Você pode substituir a ameixa por passas. É porque no momento eu não tenho. Então vamos com os ingredientes que nós temos. Não é isso, pessoal? Tenho certeza que você vai arrasar aí, viu? Eu vou usar tomates. Ficam lindos. Castanha de caju. Pessoal, que massa maravilhosa. Não, tudo assim perfeito. Vocês vão amar. Façam e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. E eu faço esse tipo de coisa que é para você saber
a qualidade do produto que você vai fazer aí. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!